Aposto que você já deve ter ouvido em algum lugar a lenda do Siren Head, uma criatura misteriosa e sombria que assustou a internet. Mas primeiro, vamos contar uma história. Ela estava de férias com seu marido, e eles estavam vasculhando cemitérios pelo caminho. Erguendo-se do velho cemitério, grande como um velho e macabro poste telefônico. Isso era algum tipo de obra de arte estranha que as autoridades ainda não haviam descoberto? Mesmo quando ela saiu do carro, os megafones em sua cabeça ganharam vida. Começaram a dizer palavras sem sentido. 9, 18, 1, criança, 17, remover vila. Uma voz dupla e vibrante gritou aquelas palavras completamente aleatórias para ela. Nesse ponto, ela começou a se mover, descendo a colina em direção a ela. Essa é a legenda do primeiro desenho oficial da criatura conhecida como Siren Head, criado pelo artista de terror Trevor Henderson. Ele posta em seu Instagram várias imagens de monstros e criaturas que ele mesmo cria e constrói todo um universo assustador em volta delas. E o Siren Head é uma dessas criaturas mais famosas. Ele consiste em uma criatura humanoide de cerca de 12 metros de altura e com uma aparência esquelética, coberta por uma camada de carne seca com cor de um metal enferrujado. Porém, no lugar de uma cabeça convencional, o Siren Head possui duas sirenes no lugar dela. Essas sirenes são capazes de emitir vários ruídos naturais e artificiais, incluindo as próprias sirenes, transmissões de rádio ou até mesmo vozes humanas. Existem relatos, inclusive, que essa criatura já é extremamente antiga e convive com os humanos há cerca de 40 mil anos, de acordo com as pinturas rupestres de 40 mil anos que foram encontradas em cavernas. Essa criatura é extremamente perigosa. Ela também possui vários poderes e habilidades. É uma criatura inteligente. Ela possui habilidades de caça e pode se camuflar em diversos ambientes. Ela também possui uma habilidade conhecida como audiokinese. Basicamente, ele é capaz de criar um som tão alto que pode ocasionar danos ao cérebro das suas vítimas. Além do que, ele é extremamente forte, rápido e furtivo. Também pode mudar sua forma, causar interferências elétricas, manipular a percepção da realidade, viajar entre dimensões e muitos outros poderes. Ou seja, de forma resumida, ele é uma criatura muito poderosa. Ele gosta principalmente de caçar e perseguir as suas vítimas antes de eliminá-las. Ele prefere viver principalmente em áreas rurais, afastadas das cidades. Porém, embora ele prefira viver em ambientes afastados das cidades, em algumas ocasiões ele pode ir até alguma cidade para caçar uma pessoa. Ele vai se camuflar de acordo com as características dessa cidade. Tanto é que algumas fotografias retratam Siren Head tendo lâmpadas em sua cabeça no lugar das sirenes. Ou seja, ele estava se disfarçando de poste enquanto perseguia outra vítima. Ele é uma criatura bastante inteligente e nunca desiste depois de encontrar a sua presa. Também acredita-se que ele possa girar a sua cabeça de forma semelhante a uma coruja, já que ele é uma criatura que consegue alterar o próprio corpo. Algumas imagens também mostram seus alto-falantes com mandíbulas e dentes, além de uma língua retrátil semelhante a uma cobra. Mas de acordo com o que o criador Trevor Henderson disse, esses dentes só são visíveis em uma certa frequência de rádio. Ou seja, na maior parte do tempo, os seus dentes vão continuar escondidos das suas vítimas. Acredita-se que o Siren Head não é um ser que veio da nossa realidade, pois as nossas leis da natureza não se aplicam a ele. Aparentemente, o Siren Head é uma manifestação em constante mudança, que quase sempre parece diferente de vítima para vítima. Ou seja, simplificando, cada pessoa vai enxergar o Siren Head de uma forma diferente, porque ele não é do nosso mundo. E é exatamente por isso que ele é tão poderoso e uma criatura tão perigosa no universo do Trevor Henderson. Além disso, de alguma forma, ele consegue enxergar as suas vítimas e o local onde ele está, mesmo não tendo olhos. É um pouco estranho, mas de alguma forma ele consegue perceber a realidade ao seu redor sem precisar vê-la. Além disso, ele também tem a capacidade de modificar outros dispositivos para reproduzir sons, os sons que ele quiser. Ele pode fazer isso para tentar assustar as suas vítimas ou atacar a sua sanidade. Armas brancas e projéteis pequenos não parecem ferir a entidade de forma alguma.
Entrar em confronto com o Siren Head é extremamente desaconselhado. Você vai precisar trazer armas muito fortes e ainda assim não vai conseguir matar a criatura. O máximo que você vai conseguir fazer é ferir a entidade ou afastá-la momentaneamente. Aparentemente, o Siren Head também não precisa se alimentar para sobreviver. Ele caça as pessoas apenas por instinto ou talvez por esporte. O primeiro avistamento oficial da criatura ocorreu no ano de 1996. Quando uma família de férias no deserto do Arizona capturou uma imagem da criatura em cima de um cemitério. Algum tempo depois, no ano de 1995, um homem chamado Chad e seus amigos estavam caminhando por várias horas numa floresta em Tanyard Creek, quando de repente o Siren Head atacou e matou várias pessoas que estavam nessa floresta. Ele inclusive imitou as vozes das suas vítimas, tentando confundi-las enquanto atacava uma a uma. E a única pessoa que sobreviveu a esse terrível ataque na floresta foi o próprio Chad, que sobreviveu com alguns ferimentos, porém ele perdeu todos os seus amigos, infelizmente. E desde então, foram relatadas mais pelo menos 11 aparições do Siren Head em diversas ocasiões, sempre assustando ou então atacando diversas pessoas. A maior parte das vezes em áreas afastadas das cidades, porém algumas vezes camuflado em algumas regiões um pouco menores das cidades. Muitas vezes ele utiliza seu poder de sirene para tentar causar danos às suas vítimas. Basicamente ele produz um som tão alto que pode acabar causando hemorragia interna no cérebro das pessoas, ou então danificar outros órgãos internos, o que leva as pessoas à morte na maioria das vezes. Mas ele também ataca pessoas fisicamente. Muitas vezes ele vai utilizar seus braços para tentar bater ou então esmagar as pessoas. Ou então, em alguns casos, simplesmente devorá-las. Embora não seja confirmado se ele precisa fazer isso ou não para sobreviver. Um comportamento muito comum dele é ficar camuflado em florestas secas, esperando algum viajante perdido passar por perto. Quando isso acontecer, ele vai utilizar suas sirenes para fingir ser uma pessoa que precisa de ajuda, atraindo a pessoa para a floresta. Tudo isso enquanto fica camuflado entre as árvores, para só então, quando a pessoa chegar perto bastante, utilizar suas poderosas sirenes e eliminar a pessoa. Além disso, ele tem uma característica muito especial. Quando ele fica sobre os seus 4 membros, ele consegue correr a velocidades extremamente altas, cerca de 250 milhas por hora. Isso é muito mais rápido do que qualquer carro nesse planeta consegue correr. Ou seja, se você vir o Siren Head e ele vir em sua direção, entrar no carro e sair dirigindo, não é uma opção muito segura. Também tem algumas teorias a respeito da origem dessa entidade. O maior questionamento é como o Siren Head existe há 40 mil anos se as sirenes foram inventadas há menos de um século. E o próprio Trevor Henderson explicou uma vez que aquela não necessariamente é sua forma verdadeira. Ou seja, o Siren Head não é uma criatura com uma sirene na cabeça. Essa é a maneira pela qual os humanos conseguem enxergá-lo, porque é algo que se aproxima muito da sua forma verdadeira. Ou seja, a maneira pela qual ele é visto depende totalmente da percepção das pessoas de cada época. Então, antigamente, o Siren Head possuía uma aparência muito diferente do que ele é hoje em dia. Talvez ele possuísse na sua cabeça algum objeto ou instrumento que fosse capaz de realizar um som muito alto no lugar das sirenes, mas não tem como confirmar isso. E, bom pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui, espero de coração que vocês tenham gostado. Por favor, comentem se vocês quiserem que eu traga mais criaturas do Trevor Henderson. Fiquem bem e falou!